Faça essa oração ao Senhor essa noite. Minha casa será um pedaço do céu. Glória a Deus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do nosso lar, ó Deus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Que um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Deus, que isso seja uma verdade, ó Pai, na nossa casa, ó Pai. Vem sobre a nossa família nessa noite, ó Pai, de forma especial, ó Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Aleluia, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Mais uma vez, meus amados. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 até o versículo 34. Vou pedir você a gentileza agora de desligar o seu celular, de evitar sair, de evitar se movimentar, e que você focasse bastante a sua atenção naquilo que Deus vai falar com você através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo 25 a 34. Já abriu a sua Bíblia? Deixa ela marcada nesse texto agora. E enquanto você vai lendo o texto, 25 a 34, você vai ouvindo uma música também, preparando nosso coração para a mensagem. Repetindo, Atos capítulo 16, versículo 25 a 34. Então você vai fazendo a sua leitura e depois nós lemos juntos. Que a confusão me impeça de ver, Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, impeço teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Aos teus pés me coloco, tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Pois só tu és santo. Santo, Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Que a confusão me impeça de ver, Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, impeço teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Átrios e aos teus pés me coloco, tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Átrios e aos teus pés me coloco, tu és
és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Pertence a ti. Acompanhe a leitura desse texto, repetindo Atos capítulo 16, versículo 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu repito o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava-lhe grande alegria por terem crido em Deus. E lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Deus aplique essa palavra aos nossos corações. O que tinha tudo para ser uma tragédia, acabou no final se transformando numa grande festa. O carcereiro, conforme o texto nos diz no verso 27, desperta do sono, percebe que as portas da cadeia estão abertas e, portanto, os presos iriam fugir. E ele, então, numa atitude de desespero, puxa a espada e tenta suicidar-se. Numa atitude de desespero, frente a um problema, aquele homem não vê outra solução a não ser tirar a sua própria vida. Numa atitude de desespero, aquele homem não vê outra atitude senão essa. A situação era realmente crítica, porque aqueles presos estavam debaixo da sua responsabilidade e ele deveria prestar contas ao governo. Ele não sabe o que aconteceu. Ele está sob o impacto daquele terremoto. E diante daquela situação, ele não tem outra alternativa, a não ser dar cabo da sua própria vida. Eu olho para esse texto e penso que, de alguma forma, parece que muitas famílias, hoje, lamentavelmente, podem se identificar com esse quadro que nós acabamos de ler aqui. Famílias e pessoas que, diante de crises, não sabem o que fazer. E, numa situação de desespero, voltam contra si mesmas. Voltam-se contra a sua própria família. Eu olho hoje, eu acho que você concorda comigo, que a gente liga a televisão, vê os jornais, e a gente percebe que há alguma coisa de muito séria acontecendo no interior dos lares. Há uma coisa
muito séria acontecendo no interior dos lares. Os nossos jornais estão repletos de notícias assim, de famílias em desespero, de crianças abandonadas, algumas dentro da sua própria casa, crianças violentadas por aqueles que deveriam ser a sua maior segurança e o seu maior referencial de aceitação e amor. Você vê jovens numa situação de desespero, sem identidade, sem nenhuma segurança, porque estão vendo os seus lares divididos, e no momento em que exatamente que eles precisavam mais da segurança, eles não encontram, porque os seus lares estão divididos. No momento em que eles precisavam de um ambiente de harmonia, de compreensão, de amor, eles não têm. E muitos vão encontrar essa aceitação na porta das escolas. Não dentro, mas na porta. Com alguém oferecendo para eles uma solução para a sua crise. E nós encontramos mulheres numa situação de desespero também. Sofrendo violências. E às vezes nem sempre a violência é física. Às vezes você não percebe sinais no corpo, mas pessoas profundamente machucadas, desesperadas, sem saber o que fazer. Você encontra maridos assim também, desesperados, sem saber o que fazer. Alguns até porque estão vendo o seu lar desmoronar. Alguns maridos em crise porque estão vendo os filhos desencaminharem, estão convivendo com uma situação de completa desarmonia e não sabem o que fazer e se sentem tão impotentes diante dessa crise que não têm outra solução, não enxergam outra solução a não ser dar cabo de sua própria vida. O carcereiro estava numa situação assim, muito crítica, muito difícil. Mas a história do carcereiro termina diferente. Eu li o verso 34 e li mais de uma vez para que você pudesse atentar para o que o texto está dizendo. Aquele homem que puxou a espada para tirar a sua própria vida agora, ele convida Paulo e Silas para sua casa, põe a mesa e manifesta grande alegria, a sua casa ali agora cercada pelos seus familiares, a mesa cercada pelos seus familiares, e você percebe uma mudança radical, do desespero. Esse homem vai aqui a um momento de êxtase, um momento de grande, de profunda alegria, de harmonia. E eu acho que você sabe muito bem o que é isso. Você, com certeza, experimenta isso diariamente, né? A família ao redor da mesa. E muita alegria. Quem hoje desfrutou disso? Você talvez não está desfrutando, já desfrutou. E você que nunca desfrutou, sabe que isso faz falta. Não é verdade? Você já chegou numa casa assim? Sexta-feira nós reunimos lá na casa do Benê, e tem uma mesa enorme lá, onde a família se reúne lá para os cultos e para as celebrações. Que bonito, né? Daniel, Belosi, os irmãos estavam lá, Newton, os diáconos, né, Benê? Bonito. O Benê retomando as reuniões da família, não é, Benê? Depois de um tempo de reflexão, de tristeza pela partida daquela mulher abençoadíssima, retomando. Bênção. Lugar de harmonia e de paz. Agora, querido, o que
O que esse texto ensina para mim e para você sobre família? O que a história do carcereiro me ensina? Ensina para mim e para você. A pergunta é essa, pastor, o que esse texto, de mais de 2000 anos atrás, essa história desse carcereiro, tem a ver comigo hoje, com a minha casa? Porque, sinceramente, de alguma forma eu me identifico com esse homem. As coisas lá em casa não estão indo bem. Eu não cheguei a esse ponto, mas eu sinto que eu estou perdendo controle. Estou perdendo controle do meu relacionamento conjugal, já não consigo conversar, não há diálogo, já não há mais generosidade, romance nem se fala, já foi o tempo. Eu sinto que eu estou perdendo controle, não há mais diálogo, não há mais conversa. De alguma forma, eu me identifico com esse homem. Não cheguei lá, mas eu sinto que se a coisa continuar do jeito que está, eu vou acabar nesse ponto aqui de desespero. O que esse texto me ensina sobre isso? Para que a minha vida familiar seja como a do carcereiro, uma vida onde nós nos reunimos e desfrutamos da verdadeira alegria em Jesus. Em primeiro lugar, o texto me ensina que famílias, como a minha e a sua, precisam de um Salvador. E esse foi o primeiro ponto da minha mensagem, sexta-feira, para os irmãos lá na casa do Beni. Famílias precisam de um Salvador. Eu estou vendo as pessoas irem aí nas mídias, alguns terapeutas, e gente de todo tipo, com receitas para a família. E você sabe a grande mentira, a grande falácia que eu tenho visto se divulgar sobre família, é que família precisa de coisas. Família precisa de coisas. Família precisa de ter coisas. Ou seja, os meninos precisam de ter uma boa escola, os meninos precisam de ter uma boa roupa. Eu, como família, minha esposa, nós em casa precisamos ter um bom carro. Nós precisamos ter uma boa casa. Então, a sociedade propõe a nós essa ideia de que o que de fato nós, como família, precisamos é de ter. Ter coisas. É por isso que nós estamos vendo aí muitos pais e mães que só encontram os filhos à noite. E você pergunta o que é que está acontecendo, está cada um correndo para um lado, desesperado, para ter recursos, para ter mais coisas. O que a palavra de Deus diz que nós, como família, precisamos é de ter um Salvador. E sabe por que nós, como família, precisamos ter um Salvador? Porque o nosso problema não é falta de coisas. Nosso problema, como família, não é falta de coisas. Sabe qual é o problema nosso? Ele tem um nome. E um nome não é muito bonito que a gente... Infelizmente, a gente tem evitado falar. A sociedade nossa ela é tão moderna, tão sofisticada e tão delicada que ela não gosta mais da palavra pecado. Ela é uma palavra assim meio antiquada, atrasada. Então a gente fala assim, desvio de comportamento. A gente muda, dá uma floreada para não ofender as pessoas, não machucar as pessoas. Enquanto a palavra de Deus é muito realista, quando ela diz que o problema básico nosso é pecado. Hoje, nós ouvimos aqui a oração do reverendo João no início do nosso culto. Na sua oração, ele mencionou: o pecado entrou no mundo por causa da desobediência do homem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 24. E depois que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência, o lar desmoronou, desestruturou.
Depois que o pecado entrou no mundo, passou a reinar egoísmo, passou a reinar orgulho, passou a reinar vaidade, passou a reinar soberba, rebeldia e medo. Alguns dos problemas que estão aí claros diante dos nossos olhos, e problemas que vão gerando outros problemas, tais como brigas conjugais, violência doméstica, desequilíbrio emocional, crise financeira, discórdia entre irmãos, e você pergunta, pastor, qual é o problema? Por que que estas coisas aparecem no lar? Por que que às vezes os lares estão cheios dessas coisas e são caracterizados mais por isso? Meu irmão, o problema é o pecado. O problema é que nós resolvemos viver em família sem Deus. Nós resolvemos nos casar sem Deus. Nós resolvemos, antes disso, namorar sem Deus, casar sem Deus, e achamos que podemos ser felizes sem Deus. O problema da nossa sociedade é esse. A resposta da palavra, a verdade que a palavra de Deus proclama para nós é essa. Nós precisamos de Deus. Mas as pessoas, ou o homem do século 21, ele se tornou tão capaz e tão autossuficiente que ele acha que dá para gerar a sua vida, ou gerir, melhor dizendo, a sua vida, sem Deus. Sabe o que significa pecado na sua essência? É a minha e a sua decisão de viver independente de Deus. Essa é uma definição boa para pecado. Resolver viver independente de Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deliberadamente, eles escolheram viver sem Deus. Deus disse assim, olha, é assim que deve ser. E eles disseram, não, mas nós não queremos desse jeito. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus disse, se vocês escolherem outro jeito, vocês vão colher as consequências. A morte passará a reinar por causa da desobediência. Mas o homem escolheu prescindir de Deus. Viver sem Deus. E eu sei que para você que o meu discurso é bem fundamentalista, a minha palavra é bem fundamentalista, né? Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o velho Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina isso. Famílias precisam de um Salvador. Porque o pecado só pode ser vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu só posso vencer o orgulho que habita em mim, a maldade que muitas vezes vem com ímpeto dentro de mim. Eu só posso vencer essa falta de disposição para amar e para perdoar. Eu só posso vencer esta vaidade, esse egoísmo, se Jesus Cristo habitar o meu coração, se Ele for o meu Salvador, e se Ele habitar no coração dos membros da minha casa, e se Ele estiver presente na minha casa. Porque senão, meus irmãos, nós não conseguimos vencer esses nossos inimigos terríveis. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a soberba e tantos outros, rebeldia, medo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos vencê-los. E para que eles não dominassem a nossa vida mais. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador, porque o pecado é mais forte do que nós. E nós temos tanta dificuldade com isso. Se eu disser para você agora, repita comigo, o pecado é mais forte do que eu, como é que você se sente? Você se sente bem com isso? A gente não se sente bem admitindo que tem alguém mais forte ou alguma coisa mais forte que a gente. Mas o Evangelho ensina isso. A minha força e a sua força está na dependência de Deus. É na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. E quando eu, como homem, digo assim, eu não consigo vencer o pecado sozinho, eu preciso de Jesus, Deus manifesta o poder dele na minha fraqueza. Famílias precisam de um Salvador.
A minha casa precisa de um Salvador, a sua casa precisa de um Salvador, porque senão o que vai reinar, o que vai acontecer lá é desarmonia, é discórdia, é violência, é desentendimento, é desamor, é incompreensão. A primeira verdade que esse texto me ensina aqui é que famílias precisam de um Salvador. E esse Salvador é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo através de uma família. E o Salvador veio a esse mundo através de uma família. Amém? Jesus Cristo manifestou o seu poder em Caná da Galileia numa família. Famílias precisam de salvação. Você pode repetir: a minha família precisa de um Salvador. Amém. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que Deus quer salvar famílias. Famílias precisam de um Salvador. Esse é o lado negativo, mas o lado positivo é que existe um Deus todo-poderoso que quer salvar a minha casa, a sua casa, quer salvar a nossa família. A realidade do pecado é uma realidade dura. É uma realidade dura demais. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer. Todos nós estamos encerrados na condenação por causa do pecado. Ele é uma força poderosíssima que nós não temos como enfrentá-lo sozinhos. Essa é uma dura realidade. Mas, querido, há uma realidade melhor e mais importante que você precisa levar no seu coração essa noite. A despeito da tragédia do pecado, Deus quer salvar a sua família. Em Gênesis capítulo 3,15, depois que o pecado entrou no mundo, Deus aparece a Adão e diz assim, a Adão e Eva, a primeira família, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente de mulher, que é Jesus, ferirá a cabeça da serpente, Satanás, e a serpente ferirá o calcanhar. Aqui Deus está anunciando salvação para mim, para você e para a família. Ele está dizendo que aquele inimigo que se levantou contra a obra de Deus, contra a família, ele será derrotado na pessoa de Jesus. Amém, gente? Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. João 3,16, porque Deus, o mundo, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho unigênito a esse mundo, e Ele me amou e te amou de tal maneira, que se a sua família, se a minha família crer em Jesus, a Bíblia diz que ela terá salvação eterna. Tudo porque Deus nos amou. A realidade do pecado é tremenda, avassaladora, mas a realidade do amor de Deus é tremendamente maior e mais poderosa. E só Jesus pode mudar esse quadro. O diabo veio para matar os sonhos, as esperanças. O diabo veio para roubar valores. O diabo veio para roubar a dignidade do homem, da mulher, veio para roubar a honra. O diabo veio para roubar a moral, veio para roubar a alegria e a felicidade, finalmente destruir. Separar o que Deus uniu, destruir, enfim, a família. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim como a família do carcereiro precisava de salvação, a nossa família precisa de salvação. Assim como Deus salvou a família do carcereiro naquela madrugada, Ele também quer salvar a minha família, a sua família. Primeira coisa que o texto me ensina: famílias precisam de um Salvador. Segunda coisa, Deus quer salvar famílias. E a terceira?
Deus pode promover terremotos para salvar famílias. O carcereiro, depois, com certeza, reunido com a sua família, quem sabe, semanas, meses depois, ele deve ter dito assim: vamos orar agradecendo a Deus pelo terremoto daquela madrugada. Porque Deus usou aquele terremoto para que o carcereiro reconhecesse que precisava de salvação. Meu irmão, Deus ama tanto a minha família e a sua família, que Ele não vai poupar esforços e meios para salvar a minha família e a sua família. E, se for preciso, Ele vai promover um terremoto. A família do carcereiro não reconhecia que precisava de salvação. E, infelizmente, em nossos dias, muitas famílias ainda não reconhecem que precisam de salvação. Continuam sofrendo. Às vezes o orgulho é tão forte que até se destroem, porque não reconhecem que Jesus pode salvar. E somente um terremoto pode fazê-las perceber que precisam do socorro divino. O terremoto que Deus promove na família faz 4 coisas. Em primeiro lugar, o terremoto de Deus sacode os alicerces da família. Verso de número 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As mudanças que Deus quer fazer são profundas. Muitas vezes o problema está no alicerce. Muitas famílias foram erguidas sobre alicerces errados, alicerces frágeis, e Deus quer mudar os alicerces. Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre o alicerce da família. Você está lembrado? O texto diz que havia 2 tipos de homens que construíram, 2 tipos de família. Uma família construída sobre a rocha e uma família que construiu sobre a areia. Veio tempestade, vieram os ventos contrários, os problemas, as dificuldades sobre a casa do que construiu sobre a rocha e sobre a casa do que construiu sobre a areia. Mas a casa daquele que construiu sobre a rocha permaneceu de pé. A casa do que construiu sobre a areia, a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. E Jesus disse que construir sobre a rocha é você ouvir e obedecer a palavra. O alicerce seguro sobre o qual construímos a nossa casa é a palavra de Deus. O alicerce seguro são os valores que a palavra de Deus me ensina. Nós estamos vivendo um problema seríssimo na sociedade em relação a esse assunto, porque os valores estão completamente invertidos, né? Os valores que sempre foram cultivados na relação familiar, hoje, eles são questionados. Eu cito, por exemplo, alguns. Fidelidade. Que é isso? Fidelidade? Hoje, alguém que na mídia coloca a sua cara na frente e diz que é fiel à sua esposa, ele é motivo de riso e de chacota. Hoje, quando um homem diz que é fiel à sua esposa, ele é motivo de riso, de chacota. Hoje, quando uma mulher não tem pelo menos um caso extraconjugal para contar para suas amigas, ela pode sentir-se, talvez, discriminada. Ser motivo de riso, porque a sociedade inverteu os valores. Eu lembro que eu estava num momento de lazer, numa partida de futebol. Eu já joguei esse negócio. E a gente sentava lá, tinha alguns irmãos lá, amigos da igreja, de outras igrejas, mas a maioria não tinha igreja nenhuma. E aí a gente tem aquele momento de conversa, né? Que quem joga as peladas da vida aí sabe, né? Bate papo, conversa, troca de roupa no vestiário, aquela coisa. E aí eles contando os casos, né? Um contando o caso para o outro, homens casados, contando as puladas de cerca, né?
E eu com o meu amigo lá da igreja, sentando, conversando, né? E a gente foi ficando assim meio deslocado, né? Eu olhando para ele, ele olhando para mim, que nós não tínhamos caso nenhum para contar, né? E ele virou para o pessoal e falou assim: vocês acham que vocês são muito bonitos, né? Tendo aí outras mulheres. Bonito só eu, pastor, nós somos casados e nunca mudamos de mulher. A mesma mulher tem mais de 20 anos. Isso é que é bonito. Ficar casado com a mesma mulher mais de 20 anos, isso é que é bonito, isso é que é ser herói. Vocês trocam de mulher direto, que vantagem tem, que boniteza tem nisso? Mas esse é o comum, o valor da fidelidade, valor da honestidade, o valor da insolubilidade. Pensei que essa palavra não ia sair. Palavra difícil. O casamento é uma instituição que foi feita para durar. O pessoal até mudou, né? Diz que até que a dívida não separe agora. Esse é um valor. E a gente, como pastor, e os ministros que celebram o casamento, estão cada vez mais desajeitados com esse negócio. Cada vez mais desajeitado com esse negócio. Porque é isso que a palavra de Deus ensina, mas você percebe que a sociedade hoje está caminhando, muitas vezes, noutra direção. E aí você conversa com os jovens e fala assim: pastor, nós vamos tentar, né? Se não der. Pastor, se você celebra o nosso casamento, e aí? Tudo beleza? Tudo certinho? Vocês estão convictos, pastor? Nós vamos tentar. O casamento foi feito para tentar, não. É para casar e morrer com ele e com ela. Esse é o valor da palavra de Deus. São valores. São valores alicerce. Você quer ter um lar abençoado e feliz, cheio de harmonia, prosperidade e vida, como nós cantamos? Construa a sua casa sobre esse alicerce, o alicerce da palavra de Deus. Primeira coisa que o terremoto faz é mexer com os alicerces. Segunda coisa, o texto nos diz no verso 26 que abriram-se as portas. O terremoto faz abrir a porta do coração. Eu já ministrei e ministro a casais muitas vezes, em encontros, em aconselhamentos. Sei que o reverendo João tem experiência bem maior do que isso. E como é triste quando você fala para um casal e você percebe que ele está completamente fechado, duro, resistente à palavra de Deus e ao amor de Deus. Como é difícil. Muitas vezes, apesar da persistência de Jesus, os corações permanecem fechados. E Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Naquela madrugada, o terremoto fez abrir a porta do coração do carcereiro. Jesus entrou na casa dele e fez uma festa com ele. O terremoto abre as portas e o terremoto solta as cadeias de todos. O verso 26 diz que também aconteceu isso. Tamanho terremoto sacudiu os alicerces, abriram-se as portas e soltaram as cadeias. Isso porque, meus irmãos, o pecado tem poder de aprisionar e escravizar. Aliado ao pecado, Satanás comanda o espetáculo da destruição de famílias. E a Bíblia diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, da cobiça, da vaidade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Que quadro, hein? Estando vós mortos em vossos pecados, vocês agora estão presos aos desejos carnais. Estão presos às vontades e aos caprichos da vaidade. Estão presos à soberba, estão presos ao orgulho. Às vezes, tudo que a gente tem como conselheiro matrimonial a falar para o casal é isso. Alguém precisa abrir mão. E você que já tem um relacionamento aí, se não de casamento, mas de namoro, você já percebeu que não dá para viver a dois se a gente não aprender a perdoar, se a gente não abrir mão do orgulho, se a gente não aprender a ceder. Eu fiz uma mensagem no boletim sobre construir pontes e não cavar abismos. Depois vocês dão uma lida. Se você não aprender a sofrer o dano para construir pontes, o seu lar não dura muito tempo. Algumas vezes você tem que sofrer o dano, você tem que assumir o prejuízo para que a paz se estabeleça, para que haja harmonia e para que o Espírito de Deus se manifeste. É preciso muitas vezes que você abra a mão do seu direito e diz assim: eu errei, me perdoe. Os casais aí que já têm um tempo da caminhada, estou falando alguma bobagem? É ou não? Enquanto um fica no canto emburrado e o outro no outro canto, fica aquele clima no lar, aquela nuvem densa em casa. E os meninos passam de largo, porque eles sabem que o troço não está bom, né? Eles ficam assim, né? À espreita. O negócio não está bom, não. Aquele pedido que ia fazer para o pai e para a mãe fica cancelado para outra, porque não há clima para conversa, para diálogo, não vai dar. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a ira. Como é difícil colocar isso em prática, hein? Não vá para a cama sem antes fazer as pazes. Não deixa o sol amanhecer ou o sol aparecer antes de fazer as pazes. Ou não deixa o sol se pôr. Seja lá a sua interpretação, está correta. O fato é que não deixa passar uma noite, não. Não durma com o coração azedo. Não durma com o coração ressentido. Mas, às vezes, nós somos escravos do orgulho. Somos escravos da vaidade. Eu falo uma coisa para você aqui que eu sei também que eu estou indo contra a maré, mas não tem problema. Sabe por que Deus concedeu divórcio? Carta de divórcio, ou permitiu o divórcio? Sabe por quê? Quem já leu a Bíblia aí algumas vezes sabe. Por quê? Preciso falar mais alguma coisa? Por que a gente se separa? Por que a gente briga e permanece brigado, emburrado, fazendo muitas vezes a família sofrer, os filhos sofrerem, os parentes sofrerem, e principalmente nós mesmos, por causa da dureza do nosso coração? O orgulho é uma força muito poderosa, meu irmão. Só Jesus pode nos libertar dessa cadeia. Em quarto lugar, o verso 27 diz que o carcereiro despertou do sono. O terremoto fez 4 coisas: mexeu com os alicerces, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias, eles viram-se livres e finalmente acordaram. Muitos estão dormindo, indiferentes e apáticos à própria realidade. O terremoto faz despertar para a sua real condição. E depois do terremoto, sabe o que o carcereiro disse? Versículo 30. O que o carcereiro disse? Senhores. Está ali?
Depois, trazendo para fora, o que o carcereiro disse, igreja? Senhores, mas foi preciso um terremoto. Quarto lugar e último, Deus quer promover a verdadeira felicidade no seu lar, a verdadeira felicidade das famílias. Presta atenção no que eu estou dizendo para a gente concluir. Deus quer promover a verdadeira felicidade. A mentira que se divulga é que eu posso ser feliz obtendo coisas. Eu posso ser feliz tendo coisas. Eu posso ser feliz se eu conseguir prosperar financeiramente. Então eu dou duro, eu trabalho jornada dupla, eu me sacrifico para ter uma casa melhor, ter um carro melhor, oferecer melhor escola para os meus filhos e assim por diante, melhor roupa, porque isso já entrou na minha cabeça, que a felicidade virá através das coisas que eu consigo obter. Mas esta não é a verdadeira felicidade. E agora eu vou dizer para você, eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Se você me der um carro novo de presente, eu vou ficar muito feliz. Se for um daqueles que estão lá na oficina do Zago, melhor ainda. Só importados, assim, de altíssimo valor. Se você falar assim, pastor, pode ir lá na oficina do Zago e escolher qualquer um lá. É, Zago? Tem uns estragados lá que eu não quero, não. É depois de consertado. Ora, eu vou ficar feliz. Quem não fica feliz em ter uma casa nova? E eu não, por favor. Quem diz que não precisa de educação? Por favor, os filhos precisam de educação, de melhores escolas, e o nosso governo tem que trabalhar nisso mesmo. Mas isso não produz a verdadeira felicidade, gente. Essas coisas são necessárias, mas não são essenciais. E Jesus entrou naquela casa, e só depois que ele entrou naquela casa que houve salvação. A alegria foi resultante do fato de terem crido em Deus. Olha o verso 34. Manifestaram grande alegria. Por quê, gente? Por terem? Manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. A verdadeira alegria vem porque nós cremos em Deus e submetemos a nossa vida a Ele. Essa é a verdadeira alegria. E, eventualmente, pode ser que você passe por dificuldades. Eventualmente, você pode ficar desempregado. Eventualmente, pode vir a enfermidade. Eventualmente, pode vir até algum desajuste familiar, porque isso acontece em todos os lugares, em todas as famílias. Eventualmente, pode faltar coisas. Mas, se de fato Jesus está na sua casa, jamais faltará alegria. Mesmo quando faltar coisas. Mesmo quando a enfermidade bater a porta da sua casa. A verdadeira alegria vem pelo fato de que eu como família e você como família, em que nós cremos de fato em Deus. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Convide Jesus para entrar no seu lar. Não espere o terremoto. Convide Jesus para entrar na sua casa, primeiro no seu coração. Primeiro no seu coração. Talvez você esteja vivendo, como eu já disse no começo, uma situação semelhante à do carcereiro, de desespero. Você não está suportando mais a pressão, as dificuldades, os desentendimentos. Então, querido, dobre os seus joelhos e diz: Ei, Jesus, entra na minha vida. Talvez o terremoto seja fraco. Gente, nada como um terremoto para tirar a gente do centro da nossa autoconfiança, né? Eu já contei aqui para vocês, eu estava lá visitando a igreja de Elim, lá em El Salvador, e fomos dar uma passeadinha no shopping.
De repente, um terremoto. Meu Deus, que coisa horrível. Alguém já passou por um terremoto aqui? Já? Já, Wesley? Gente, que coisa terrível, terremoto. Não tem explicação, eu não sei como te explicar a sensação que é passar por um terremoto. Ainda bem que o terremoto que eu passei lá foi fraco, nada caiu na minha cabeça, mas deu para sentir o negócio balançar feio. Eu estava de frente do pastor Lúcio, nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, é agora. Jesus está chamando, meu irmão. Você fica completamente abalado. Toda a sua segurança ali já era. Não espere um terremoto. Convide Jesus para entrar na sua casa urgente. Eu não estou falando para você entrar para a igreja. Entra a igreja depois. Primeiro a gente precisa ter Jesus. Igreja, depois Jesus vai direcionar você para qual igreja você vai. Primeiro é Jesus. Na minha casa e na sua casa, para colocar as coisas em ordem, primeiro no meu coração e no seu coração. A gente, quando está passando por uma crise familiar, a gente acha que o problema é o outro, né? Sempre é o outro, mas, como Adão e Eva, Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? Também, Senhor, essa mulher não aprendeu a cozinhar, não aprendeu a cuidar da casa. Essa mulher. Ô, Senhor, mas esse homem. E sempre transferindo a culpa. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que acontece é uma reflexão profunda. E a gente entrega a vida a Jesus. Jesus me muda primeiro. Nada vai mudar na sua casa se não partir de você. Põe isso no teu coração. Pastor, eu queria um lar diferente, um lar abençoado. Eu vi vocês cantarem essa música aí, lar de harmonia. Esse lar que eu sonho. Então, deixa Jesus começar por você. Ah, mas o meu marido... Não, meu irmão, a obra é em você. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada e transformada. O que eu vou fazer diante dessas realidades? Convide Jesus para entrar no seu coração. Abra a porta do seu coração. E deixe Jesus ir mudando os valores. Deixe Jesus agir e trabalhar e transformar. Talvez hoje você esteja despertando do sono. Quem sabe hoje Deus não trouxe você aqui essa noite para despertar você do sono, para você perceber coisas que você não tinha percebido ainda. Então é Deus trabalhando em você, para que você possa colocar novamente a sua vida diante de Deus e comece a desfrutar da verdadeira alegria. Nós abrimos o nosso culto falando do Salmo 127 e fala dos filhos ao redor da mesa, né? Salmo 127 e 128. Quantas vezes nós já lemos esse salmo, né? Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. 127. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Essa é a bênção de Deus para a sua casa. Um lar de harmonia, um lar plenamente feliz. Você pode e deve e vai ser feliz em nome de Jesus. Não sei qual é a sua experiência com casamento, se não está indo bem, se já não deu certo uma vez, mas eu queria propor a você hoje uma mudança. Comece novamente a sua vida agora, conforme a direção de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e fale, pastor, já passei por um divórcio, eu odeio esse negócio de casamento, não quero saber disso mais. Não, deixa Deus restaurar seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, não.
Não desista dos seus sonhos. Deus não criou você para viver sozinho ou sozinha. Deus não criou você para viver sozinho. Isso não faz parte da nossa essência, gente. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Deus nos criou assim, seres relacionais. Ah, pastor, resolvi viver sem ninguém. Vai nada, você vai cair em outros buracos, em outras ciladas. Cuidado, nós precisamos do outro e da outra. Há uma bênção especial na relação marido e mulher. Não desista do sonho do casamento, não. Alimente esse sonho. É bênção de Deus para a sua vida. E você que está começando agora a sonhar com casamento, coloque o seu sonho alinhado com Deus. Ainda é tempo. Escolha o seu esposo ou a sua esposa dentro dos padrões de Deus. Obedeça a direção de Deus. Você que está namorando, desenvolva o namoro dentro dos padrões de Deus. Vale a pena. Eu vou parar por aqui, senão vocês não voltam domingo. Eu queria novamente falar com vocês sobre família domingo, porque eu não iria pregar domingo, mas eu vou pregar domingo, porque o pregador que foi convidado pela SAF não vai poder vir. Então, eu vou falar novamente sobre família. E se você não trouxe a sua família e quiser trazer domingo que vem, você pode fazer isso. Se quiser trazer de novo,